Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo. No último episódio do Foco de Pestilência, algumas pessoas vão dizer que se você está fazendo magia sem ter por fim esta tal grande obra que seja, você está realizando magia negra. J.F.C. Fuller fala que a principal característica das artes negras é a pessoa que usa no seu dia a dia pura magia negra, automatizando e potencializando possíveis poderes teóricos de consagração de pantáculos, feitiços, mantras e afins. Ou seja, existe um grande ruído sobre o que é magia negra, o que é magia e se realmente tem esse tipo de classificação. Essa questão do pecado me remeteu ao livro da lei, que fala que a palavra do pecado é restrição. Então, o erro é não fazer. Finalmente inauguramos o Foco de Pestilência, né? fique agora com a continuação do episódio 3, O que é magia? Com o episódio 4, O que é magia negra? And the sun is the sword and the moon has been struck he measures your garment. O Foco de Pestilência é uma realização do CALEM, Collegium Ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Legal falar essa parada do foco de pestilência, sabe? Porque isso daí é o quê? Sou eu reclamando de uma interpretação. Não pode interpretar isso aí, esse texto é santo. Magia negra pra mim é a mesma coisa. Magia negra é a magia que eu acho feia. O que é magia negra pra você? Ah, magia negra é uma magia egoísta. Por quê? Porque o egoísmo é uma coisa pejorativa. Mas você não acha que também tem meio que uma higienização social em cima do seu desejo? Porque se o cara vai na macumba pra falar, eu quero amarrar fulano, quero casar com fulano, aí é o escroto, aí é magia negra, é satanás. Eu tá vendo no copo, eu vai dizer, cabo de saia, ter feitiço, bagunceiro. Mas se eu acendo uma vela pra o santo casamenteiro, pra casar com fulano, tudo bem. Aí tá ok. Então, a licitude do que se define como magia negra perpassa pela a sua vontade e o meio que você usa, se é aprovado ou não. E assim, até a forma que você flexiona isso. Porque você vê na sociedade padrão eu quero casar com a pessoa vai ser feliz. Eu quero amarrar não, porque é errado, você vai prender a pessoa. Porra, mas você vai obrigar uma pessoa, através da magia, a casar com você, porque você acha que ela vai fazer ela feliz, você também vai fazer a mesma merda. Mas a gente volta lá no que a gente falou, né? Quer dizer, você tá falando de uma religião reconhecida socialmente, que é o catolicismo, e aí você vai acender uma vela para Santo Antônio pra arrumar marido, ou pra amarrar não, né, mas pra encantar o pretendente, né, trazê-lo, as graças pros olhos pra você, a pretendente ou o pretendente ou a pretendente. Mas se você faz isso na borda da sociedade, ou seja, no terreiro, aquilo é pecado, né? Quer dizer, pro ponto de vista cristão, aquilo ali é satanismo, sei lá. Aquilo ali é pecado no sentido de que você está rezando para uma outra divindade. Mas do ponto de vista prático, é a mesma coisa que você está fazendo, realmente. Agora, do ponto de vista da magia, considerando os dois atos como atos mágicos, tá? Tanto a vela para Santo Antônio, com uma oração embutida naquilo ali, e virar o santo de cabeça para baixo. Vira a cabeça para baixo o santo, né? Tem um negócio desse? Ou pra parede. Essa é a ameaça. É a ameaça. Porque isso é igual tortura sigilo de geomancia. É aí que eu digo que essa pessoa é um mago. Essa pessoa é um mago. Porque ela não tá fazendo uma meditação mística
pra Deus, não. Ela tá interagindo com um objeto, com palavra, imagem e ação. E a ação é, olha só, santo, deixa eu explicar pra você uma coisa. Eu quero uma mulher. Eu quero uma mulher, santo. Se você não me der uma mulher, eu vou te virar de cabeça pra baixo, de costas, e vou trancar a porta do armário. Você se liga, tá? A gente eu já vi versões de roubar né? Roubar a criancinha do Santo Antônio e botar no congelador. Essa é macabra. Botar num copo com água no congelador e botar o santo de cabeça pra baixo no congelador. Então, assim... Esse é o princípio simpático, né? Quer dizer, você tá tentando, você tá reproduzindo num símbolo. O que é a simpatia, né? Você tá reproduzindo no universo simbólico ali ao seu redor algo que da realidade. Então você tá, de fato, ameaçando e torturando o santo pra realizar uma vontade sua. Você está torturando o santo, cara. Olha só, vamos combinar? Vamos olhar lá no Aleister Crowley e falar assim, o que é um mago negro? O mago negro é o mago que não está fazendo magia para alcançar a grande obra. Beleza, muito legal. Mas isso aí a gente pode até dar uma conversada para ver se não tem uma alternativa. O Austin Osman, um cara muito legal, o Pietro gosta muito dele. Não dá controverso. Mas tá torturando o santo, cara. Não tem controvérsia nenhuma que torturar o santo é magia negra. Exatamente. Mas tem também o lance da relação de poder, porque por um momento você tá ameaçando e torturando o santo pra ele te obedecer, porque tem uma hierarquia tal que você tá negociando, de alguma forma você tá forçando ele. Enquanto que na Umbanda você meio que negocia, você assim, eu quero tal coisa, tá bom, então você me faz um agrado, e aí eu vou fazer um agrado pra você. Você me alimenta de alguma forma, você cria algo e a gente tá fazendo uma negociação. Não é essa ameaça de, senão você vai ver o que vai te acontecer, porque eu vou influenciar magicamente numa tortura física a você. Isso que a gente tá falando aí, tudo gira em torno do conduzir, né? Do conduzir, e aí o meio como você usa isso. Tem pessoas que preferem, por exemplo, sacrificar o próprio prazer. Sacrificar parte do que seria, por exemplo, um bônus, um orgasmo, por exemplo, a sensação da energia orgástica, e pegar isso e usar para realizar um desejo. E aí isso tá no cerne do sistema aqui do Zoskia, do Austin Vansper, mas isso gira em torno do sacrifício, do conduzir o sacrifício, o que eu vou botar ali pra ter de volta o que eu quero. Mas aí beleza, mas aí você tá se sacrificando. Vamos lá. Eu acho super bacana, né? Você tá se sacrificando. Peraí, passou um anjo aqui, peraí. Então, eu te perdoo, meu filho. Então, o problema que a gente tá discutindo é igual esse. Jesus, né? Fiquei sabendo que teve um tal de Jesus aí que mandou um negócio desse. Então, você tá se sacrificando, você tá sacrificando o seu prazer, você tá sacrificando o seu fetiche, você tá sacrificando o seu objeto. Agora, quando você tá torturando o santo, quando você tá torturando o sigilo do demônio da Goécia, quando você tá manipulando aquele outro espírito, aquela outra vontade, é outra parada. Quer dizer, a princípio é outra parada. A gente pode até discutir que não é outra parada. É uma colocação sobre a definição de magia negra. A gente já passou um tempo discutindo a definição de magia, mas e a definição de magia negra? Rivas Levi, ele conta uma história muito interessante, né? Uma história muito interessante de magia negra, né? Que é o caso de um padre contemporâneo dele, que assassinou um bispo. Foi famoso, essa história foi famosa na França, tá em um dos livros dele, não é o Dogma, eu acho que é no... História da Magia. No História da Magia, ou no Chave dos Grandes Mistérios, que ele conta o caso de um padre que ele conheceu e disse pra ele, você um dia vai ouvir falar de mim e tal. Ele assassina um bispo, ele vai no meio de uma procissão, atira no sujeito, mata o bispo e vai preso. E no julgamento desse padre, então, é um julgamento ridículo, porque ele esbraveja, baba, grita, dizendo que Lúcifer vai salvá-lo, ele não queria nada daquilo. Aí entra naquela história de que foi o diabo que mandou eu fazer aquilo ali. E aí ele conta essa história para mostrar um caso de magia negra. Mas é interessante porque na narrativa do Levi e na história do Levi sobre esse caso, o que caracteriza a magia negra aí não é tanto o maligno. Isso eu acho peculiar, inclusive, na definição do Eliphas Levi de magia negra. Não é o que você faz aquilo com o intuito de causar mal.
é o tipo de ato de preparação que você faz, né? Porque ele enfatiza muito que a magia negra é uma magia onde você faz coisas escabrosas, de um tipo tal que ou você já era doido para começo de conversa, ou então você ficou doido através do ato. Ou seja, a magia, para este autor, o que caracteriza a magia negra é que ela é um negócio que destrói você para que você possa então ser capaz de destruir o outro. Você falou do Eliphas Levi, eu lembrei de outra história dele, que ele fala quando ele encontra o cara que invocou Asmodeus. E o camponês, que fala pra ele, eu tenho um problema muito sério, ele não volta pra mim, ele não está voltando. E aí o Eliphas Levi pergunta pra ele, mas você sacrificou o cordeiro virgem, sem nenhuma mancha? E o Eliphas Levi sabia que era uma criança recém-nascida. E o camponês falou, não, eu sacrifiquei. Nasceu, assim que nasceu, pariu lá, eu fui lá no campo, vi o bezerrinho tava direitinho lá e eu passei a faca nele como manda o figurino. A figura apareceu, eu falei com ela e depois ele foi embora. E não voltou. E agora, o que eu faço? Eu sacrifiquei, dei tudo que ele me pediu e eu não tenho nada em volta. Então assim, aí o Eliphas Levi começa a pensar, falando, não, ele sacrificou realmente um cordeiro. Não foi uma criança recém-nascida. E aí volta no que o Peu falou, que imagina, sacrificar uma criança recém-nascida. Não alegoricamente, como diz o livro da lei, mas fisicamente. Uma coisa abominável, pelo menos nessa sociedade que a gente vive. Nesse tempo que a gente está aqui. É barbárie, isso. Fear not at all. Fear neither men nor fates. Nor gods, nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven, or upon the earth, or under the earth. New is your refuge, as hard it your light. And I am the strength, force, vigor of your arms. Eu acho que é bárbaro em qualquer sociedade, só vai ser mais ou menos aceito. Pergunta pra mãe que tá perdendo a criança sacrificada se aquilo é bárbaro ou não. Se você for perguntar eu acho, não tem uma máquina do tempo pra perguntar. Mas se você for lá falar com os astecas e perguntar pra mãe que perdeu o filho no sacrifício do momento, acho que ela não gosta não. Ela pode até aceitar, né? Porque socialmente aquilo ali é aceito. Mas ela deve ficar chateada de alguma forma. Se fosse por um bem maior, que seja o meu filho, como Abraão, como outros exemplos que a gente vê aí, a pessoa voluntariamente pode chegar a esse ato de desprendimento. E aí é o ápice da magia. Voluntariamente o ápice da magia, né? Não, quem tem que estar sendo sacrificado é a criança, coitada, que não tem porra nenhuma a ver com essa história. Mas é sangue do seu... Mas é sangue do seu sangue. É sangue do seu sangue. É sua vida que tava ali, é sua vida que você tava se sacrifica. Claro, eu me entrego pela sociedade. Eu tive um sonho, tá? Eu tive um sonho e Deus falou comigo que é imperativo que para o bem do Noveon você tem que se fuder. Então vamos fazer esse sacrifício, Flávio. Vamos fazer esse sacrifício. Mas eu vou ficar me debatendo. Não! Jamais! Pois enfim, a gente vai começar a entrar uma discussão ética aqui que não é o ponto. Eu acho, talvez seja. É porque a gente tá falando de magia negra, né? A magia negra é o que? É a antiética da magia, né? É verdade, isso é uma abordagem muito legal, né? Quer dizer, se a gente for pensar que a magia negra é a antiética da magia, aí fudeu a gente. Não, então que vai ter que ter a ética da magia, né? Qual é a ética da magia? Porque você vê, por que a definição de magia negra do Aleister Crowley? A magia que você faz sem compromisso com a verdadeira vontade. Por quê? Porque a verdadeira vontade é o núcleo ético do discurso do Aleister Crowley. Qual que é o fundamento ético do Aleister Crowley, na obra dele, pessoal? Porque, né, eu vou dizer mais uma vez, eu falo isso toda hora, sempre que eu posso, a expressão verdadeira vontade não está no livro da lei. What? No! What? No! What? Então tá. Então, no núcleo ético da obra do Aleister Crowley, a verdadeira vontade, ela é a diretriz fundamental. O que é a pessoa que está fazendo a coisa certa? É a pessoa que está fazendo a verdadeira vontade.
Mas e o mago? Então, o mago tem que fazer a verdadeira vontade, porque afinal de contas essa é a diretriz ética. Mas e se o mago faz uma coisa que não é a verdadeira vontade dele? Mago negro. Fear not at all. Fear neither men nor fates, nor gods nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. New is your refuge, as hard it your light, and I am the strength, force, vigor of your arms. Com certeza, meus alunos e as pessoas que me vêm jogando tarô, quando eu falo, pode perguntar de qualquer coisa, desde que você esteja pronto para ouvir a resposta, com certeza eles acham que eu sou um mago negro. Com certeza. Porque eu falo pra pessoa, pode perguntar de quem você quiser. Só que você tem que estar pronto para ouvir. Você vai jogar o bumerangue? Isso tem a ver também muito com a questão do fazer magia para ganhar dinheiro. Mas a gente tem uma discussão de, mas o dinheiro não é um objetivo. O dinheiro é um meio para te trazer conforto, te possibilitar de outras coisas. Você precisa mesmo desse conforto? Não precisa. Então você tá fazendo uma magia negra, porque você tá fazendo magia pra algo que no fundo é só pra você, é só pra fazer você gozar, mas que não tem um objetivo grande e primordial por detrás disso. Pô, mas gozar não é grande e primordial? Mas isso é o que você acha ou você tá sendo advogado do diabo? Não, eu tô sendo advogado do diabo. Ah, ufa. Não, vamos combinar que só tem mago negro aqui. Tá? Exceto pela definição do Eliphas Levi. Não tem, porque a definição de magia negra do Eliphas Levi é muito estrita, ela faz um recorte muito estreito, ela não trata de egoísmo, especificamente falando, ela trata de um tipo de magia tão destrutivo pro operador que, então, observando que a teoria do Levi é uma teoria empática, né? Ele é do período da descoberta do eletromagnetismo, o Mesmer tinha acabado de trabalhar, então naquela época a gente estava trabalhando muito ainda a magia como um processo de como se fosse comunicação de efeitos, né? O Flávio citou a magia como simpatia, né? O Fraser coloca isso, né? O Fraser coloca 2 princípios sobre a magia. O ramo de ouro, né? O ramo dourado. A simpatia e o contágio. Então é muito, muito... Na teoria do Levi aparece muito o contágio como efeito mágico, né? Então você vê que no Levi, qual que seria então o poder da magia negra? O poder da magia negra. Como o poder do filtro, né? No Dogma, no final do ritual, tem um capítulo sobre os filtros. O filtro seria uma poção, um veneno, né? Como que o mago envenena? Ele se envenena. E aí, então, ele envenena o outro. O Eliphas Levi, ele até define que o feiticeiro corta o galho ao qual ele mesmo se apoia. A frase é essa. E ele define bem o mago e o feiticeiro. Ele coloca 2 figuras. E aí ele fala do feiticeiro, e quando ele tá falando do feiticeiro, ele fala de necromancia, ele fala da magia negra e tal, e ele fala que ele é o cara que faz tudo que o mago faz, mas tá se prejudicando. Cortando o galho que ele próprio se apoia. Desconstruindo um pouco mais isso, dentro desse recorte do Eliphas Levi, será que o problema não é no tipo de magia que ele está executando, mas no fato que ele está usando uma técnica ruim, um preparo ruim? Porque isso levar à destruição e à loucura do indivíduo pode simplesmente ele estar executando uma técnica de um jeito escroto. Ele invocou um demônio goético e cagou alguma coisa e por isso ele tá se fudendo. Não é porque a magia em si era ruim. Isso que você coloca faz sentido como possibilidade. Quer dizer, eu fiz um ritual tão mal feito, mas tão mal feito, que me fudi. Na obra desse autor, você não encontra essa dimensão. Exceto quando ele invoca o Apolônio de Tiana e se fode. Mas ele não se fode. Ele se fode. Mas olha só, ele não se fode como, por exemplo, aquela pessoa aqui do Rio de Janeiro, eu acho que os mais novos da mesa conhecem. Talvez você conheça, Flávio. Que fez uma cerimônia de Lúcifer e teve síndrome do pânico ao longo de alguns anos da sua vida. Isso é um tipo de se fode diferente do Eliphas Levi, que desmaiou numa cerimônia de magia, acordou no dia seguinte, levantou e foi pra casa. Eu também tenho uma conhecida, na verdade, que também teve um trabalho mal feito de magia e se fudeu durante alguns anos. Com invocação. Fez uma invocação, uma série de invocações equivocadas.
acabou com graves problemas, enfim, não vou entrar em minúcias, mas com problemas que eu acho que estão até hoje. Fear not at all. Fear neither men nor fates, nor gods nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. New is your refuge, as hard it your light, and I am the strength, force, vigor of your arms. Então, peraí, eu posso colocar essa questão aqui de que magia, independente do propósito, do objetivo e dos meios, se não for bem feita, faz mal. Não, sim, isso dá com merda, certeza. Então, dá merda, independente se é magia branca, magia negra. Eu concordo. Mas eu vou te falar o seguinte: aí a gente pode até criar uma nova dimensão no nosso assunto, tá? Que é a da possibilidade disso acontecer. Porque a gente começou falando de magia negra e é o nosso tema hoje, né? O que seria isso em contraste com o que não é. E aí a gente está então vendo um autor que ele dá muita ênfase a magia negra como autodestrutiva. E aí você vem uma pergunta, tudo bem, mas a magia tem risco, né? Porque é um fazer. E se o fazer der merda? O que eu acho é que o procedimento, não a intenção, porque certamente que é preciso chamar a intenção para caracterizar a magia negra. Você deu um grande exemplo. O pastor lá, que o Eliphas Levi conheceu, ele usou um manual de magia negra para fazer magia, mas ele era tão ingênuo que o que ele fez não foi magia negra. Pelo critério do autor, porque ele não se destruiu. No final da história ele fica bem, né? O Eliphas Levi assume ele como discípulo, não é isso? Sim. Então, o que eu vou dizer pra você é o seguinte, vamos supor então que a gente está observando o ritual menor do pentagrama, tá? Sério, qual é a chance de o ritual menor do pentagrama da PT? Na minha visão, existe uma chance grande da pessoa se auto-impressionar. Sim, mas tipo da PT. Não. Perda total. Olha, eu não sei em que nível de autossugestão as pessoas estão. Mas... E a gente consegue, dada a nossa prática de mais de, 10 anos, 15 anos, nessa brincadeira aí de avaliar o pessoal, e os efeitos a gente sabe quais são em linhas gerais. Mas é uma ciência humana, né, no seu cerne. Então pode ter alguém tão sensível, mas tão sensível, que pode acontecer no caso como o Crowley fez, que ele monta uma baqueta, ele vai fazer uma demonstração, monta uma baqueta, aponta pra pessoa e a pessoa fica 3 dias calada. De tal maneira impressionado com o mimimi, né, do Paranauê, do Crowley, que ele fica em catalepsia 3 dias. Fica em estado de choque. Imagina que alguém é tão impressionável, mas tão impressionável, que ele faz o ritual menor do pentagrama de um jeito tal que o outro consegue botar a mão lá e sentir quente. Bota um termômetro lá na parede, faz na parede, bota o termômetro na parede e vê lá. Mede antes, mede depois. Nossa, ficou quente. Meu Deus. E daí pra pior. Pegamos um grão de areia, mas imagina isso na dimensão do caminhão. Não, mas acho que não é esse o ponto, assim, que o Peu tá provocando. Eu acho que o que ele tá trazendo é o seguinte, quer dizer, a intenção não tá importando. Para esta caracterização de magia negra, né? Não, o que eu quero colocar é o seguinte. Entendi, eu acho que você tá captando. Não vou nem interromper muito não, mas eu quero falar o seguinte. Qual é a participação da forma na questão? Esta forma, o ritual do pentagrama é uma forma. Essa forma, qual espaço ela dá para esse desastre total? Que é a magia negra? Nenhum. O menor do pentagrama não tem espaço nenhum. Que é a magia negra do Eliphas Levi. Do contexto do Eliphas Levi. Não, mas eu até abro mais nesse caso, nessa pergunta. Eu entendi, eu tenho razão. Realmente era isso que eu tinha acabado de dizer. Mas agora eu abro mais. Como que você faria magia negra com o ritual menor do pentagrama? Sério mesmo. Mas rapidinho, não, desculpa. Mas aí você tá chamando magia negra de quê agora? Chamei babaca, chamei magia negra, chamei babaca. Dentro da compreensão vulgar, você pode falar o seguinte, eu tenho uma entrevista de emprego, então eu vou fazer o ritual menor do pentagrama pra me equilibrar e ir melhor na entrevista. Então eu tô fazendo por uma questão egoísta, porque eu quero ter uma vantagem sobre os outros. Então fodeu, eu sou um mago negro. Todos somos, porque só o simples fato de eu projetar um pentagrama na pessoa que tá me incomodando pra banir o sujeito, pronto.
E aí, como é que eu sei que eu posso fazer isso? Porque eu fiz diariamente o tomada do pentagrama durante anos a fio e a projeção do pentagrama não espanta só o pombo, espanta a pessoa. É o pombo porque eu comecei a testar com pombo e deu certo. Mas Eles pararam de cagar? Não. Eles vão embora todos, assim. Vão embora. Sério? Mas com as pessoas também funciona. Obviamente que, né? A gente tá precisando fazer isso na A gente sede. tem que dar um jeito na sede lá, cara. Não? Tá foda. Tu vê que o pombo cagou na cabeça do maluco hoje. Não tô zoando. Desculpa. Ó, tá vendo? Nosso editor aqui está confirmando, ele estava lá e estava presente. Mas voltando então na história da magia negra aqui, fora dos pombos cagando. O Levi tá dizendo que a magia negra é essa autodestrutiva, não apenas destrutiva, pelo que você tá trazendo, né, Pio? É que ela é autodestrutiva para causar destruição no outro. Da mesma forma que, né, ele tá sempre nesse nível simpático aí, né, de que ele tá realizando algo que quer que se reproduza no mundo. Mas essa não vai ser uma definição que vai vir até nós de magia negra. A gente vai ter, depois dele, outras definições vão vir de magia negra que vão perpassar aí por egoísmo, por não realização da grande obra, e depois do Crowley vai chegar a dizer que é a não realização da vontade. Jogando rapidamente na mesa, né? Foi importante a contribuição da Blavatsky nessa história, né? Porque ela não fala de magia negra, mas ela fala do caminho da mão esquerda. Uhum. E ela vai trazer a expressão caminho da mão esquerda do Oriente, reescrevendo ela para uma coisa pejorativa. Ela fala do irmão da mão esquerda. Que é uma referência ao yoga, né? Ao Tantra. Eu não sei direito a história. Era o Tantra que era realizado na outra região, e aí rolou uma treta qualquer entre os yogis. Eu já li essa história algumas vezes, mas eu não recordo agora a origem do termo mão esquerda. Então, é uma questão que fica no ar. Isso é uma condição temporária ou é uma condição perene? Todo mundo tem que vislumbrar a própria sombra e o caminho da mão esquerda durante um certo tempo para poder entender o outro lado? Ou não? Ou você né, tá determinado? Não, super provocação, curti muito, né? Porque você chamou aqui a sombra, e aí de repente a gente olha o caminho do Mago Negro, né? Ele é o caminho do Mago Negro em que sentido, né? Ele é maligno, é o negro, perdão, a palavra, certamente a palavra negro nesse contexto faz referência não à cor negra, mas à ideia da ausência de luz. Eu já passei por essa controvérsia antes, pessoas já me questionaram isso antes. Mas magia negra é racismo, isso é maligno. Não, por favor, quando o europeu fala de magia negra, ele está fazendo um jogo de luz e sombra. Não é a cor branca e a cor negra, é um jogo de luz e sombra. Para a magia clássica europeia, a magia ela é da luz. Você, por exemplo, se ilumina com a magia. Então aí com a modernidade, perdão, a contemporaneidade, né, a sombra surge como valor. Essa sombra é uma coisa que já tá lá. A diferença é que o sujeito não virou os olhos pro outro lado. Mas também não é uma questão comparativa, que você pega a vontade no sentido telêmico, crowleyano. E a vontade, você só consegue perceber ela porque ela se opõe à sua vontade com V minúsculo embaraçada de outras questões. E aí você só consegue perceber que é a sua verdadeira vontade porque você fala, ela está dissociada de outros vícios e outras demandas que você tem que não são, de fato, dentro do seu ser. Fear not at all. Fear neither men nor fates, nor gods nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. New is your refuge, as hard it your light, and I am the strength, force, vigor of your arms. Tá, peraí, vou dar uma pausa aqui. Vamos lá. A gente bateu várias quinas aqui agora e ficou disperso. Tá falando sobre magia negra, a gente bateu ali na mão esquerda e agora a gente já falou de verdadeira vontade, não sei o que lá. Eu vou puxar de novo para trás o assunto para tentar organizar isso aqui. Eu acho que, e eu vou botar um achismo, e aí eu vou ouvir de vocês o achismo de vocês. Para mim, dentro do que a gente está até discutindo aqui, toda essa proposição de haver o irmão negro no sentido de magia negra, de algo que está oposto à luz ou que é oposto ao que é devido,
E eu acho que é aí o ponto em que a magia negra se estabelece como uma certa definição. Antes, a gente já falou lá atrás, que primeiro que magia já é uma coisa de borda. Já é uma coisa que está fora da sociedade, é periférica à sociedade, né? Se ela estivesse dentro da sociedade, ela não seria magia, provavelmente seria religião, né? Ou se não fosse religião, seria um fazer qualquer folclórico amplamente aceito. Socialmente admitido. Socialmente admitido. Então a magia em si, dependendo de ela ser branca, negra, parda, colorida, ela já é de borda. É interessante, né? Porque tem aquelas pessoas que entendem que toda magia é magia negra, né? Sim. É daí mesmo que eu tô saindo, né? Quer dizer, pra quem tá na sociedade estabelecida, central, o olhar da magia já é um fazer negro, um fazer não iluminado, porque ele tá afastado da uma verdade religiosa vigente. Então ele já é negro. Aí você vai pra essa borda onde a gente vai dizer que não, nem toda magia é maligna ou negra. Existe aquela magia que é aceita por nós que a realizamos, e existe uma magia que não é aceitável. Isso vai estar no discurso dos autores que vêm ao longo do tempo falando sobre isso. E essa magia que não é aceitável, ela vai estar sob o mesmo paradigma da religião centralizada da sociedade que exclui a magia do seu fazer, né? Então vamos lá, eu tô na periferia da sociedade, realizando um fazer que é estranho à sociedade e é criminalizado, né? Em alguns momentos da história, de fato criminalizado, né? Pela sociedade, e eu vou dizer, não. Eu não é isso que você tá pensando. Mas tem uma galera que anda aqui meio que por perto de mim, que essa galera sim. Então eu tô jogando novamente pra borda, da borda, um fazer. E aí, qual é o que tem de comum nesse ato de exclusão da sociedade principal para a sociedade periférica dos magos, dos realizadores de magia, e dos realizadores de magia para a borda da sua própria sociedade e chamar aquilo ali de magia negra? Existe um mesmo mecanismo atuando aqui. E esse mecanismo é uma leitura ética do que é moralmente aceito dentro dessa sociedade. Imoral, né? Imoral. Só complementando, eu acho que o problema... Não existe a magia negra. O negro não tá na magia. Tá na percepção ética da sociedade. Sim, porque é isso que eu tô provocando. Se você matar uma pessoa é errado... não, é muito errado. Mas se eu matei essa pessoa porque ela ia me matar ou pra salvar alguém... então tudo bem. A própria lei admite que você faça isso. Então o problema não é matar alguém. O problema é a circunstância que isso se desenvolveu e qual legitimidade a sociedade dá para aquela sua ação. Aí a gente tem um punhado de filósofos que vão vir desde o século XVII discutindo, desde o tempo todo da história da filosofia, tentando definir o que é ética, e cada um vai puxar a sardinha pro seu lado. Uns vão dizer que vai estar na intenção, outros vão dizer que não está na intenção, está no resultado. Eu acho que a gente não tem nem que tentar muito definir o que é ética, porque aí fudeu. Realmente, né? Tudo que eu aprendi na vida, eu aprendi lendo meme, né? Então, o problema é você ser escroto. Pois é, o problema danou-se, né? Quer dizer, eu puxei essa discussão aí de que a magia negra, ela é a borda da borda, né? Quer dizer, ela é a periferia da periferia, porque nós colocamos, quer dizer, digo, sociedade mágica, né? Há uma caracterização de magia negra obedecendo os mesmos princípios que caracterizam toda a magia como negra, pela sociedade mainstream, pela sociedade principal. E esse princípio é um princípio moral e ético. Não estou dizendo, aí vamos discutir o que é moral e o que é ética, não vamos discutir o que é isso. Mas que existe esse mecanismo que varia no tempo e no espaço e que vai aceitar ou não aceitar determinada prática, ela existe. E ela é o mesmo mecanismo que nos exclui da sociedade principal. Por isso que eu acho que a única solução para isso é a gente conseguir, de fato, construir um desapego dessa valoração da magia como negra. Porque a gente só vai conseguir... Enquanto a gente continuar falando que é o outro, nós sempre seremos o outro. Enquanto a gente falar, não, isso aí é errado porque... Se a gente se remeter ao centro, o centro diz que é errado e eu tô no meio termo, então eu consigo apontar pro outro e dizer mais apuradamente que é errado. A gente tem que se dissociar disso e se aproximar de outras percepções, outras construções. Até porque nós que estamos meio que na borda,
sempre vamos ser as pessoas que mais se fodem com isso, porque a gente vai estar falando para o meio que o que a gente faz é legítimo e a gente merece ser reconhecido, mas que a gente só é legítimo porque o outro é ilegítimo. A gente, não sou eu que estou errado, é o outro lá na frente. Você tá me acusando de uma coisa que eu não faço, quem faz é ele. Quem faz é ele, que é um grande lance do machismo. O machismo é errado. Só que aí quando você pega e fala assim, mas esse meme aqui não é tão machista assim. Não, cara, é errado. Você não tem que colocar um meio termo e falar, não, é o outro. Você tem que olhar pra si e desconstruir toda essa coisa do pra fora. Eu acho que é preciso muito essa construção de desapegar do certo e do errado, porque a gente tenta apontar o errado, sempre se apropriando da legitimidade do outro que também diz que a gente que é errado. Aí a gente chega então num extremo que eu tenho certeza que vai agradar muito ao meu amigo Pietro aqui, que vai em breve elucidar essa questão, eu tenho absoluta certeza, que é: existe magia negra? Existe? É uma questão complicada, mas na minha opinião, não existe magia negra. Não existe magia negra. Sou categórico. Por isso que o cara pergunta, mas cadê a sua ética com o tarô? As pessoas me perguntam, mas pode perguntar de saúde? Pode perguntar de saúde do outro? Pode perguntar, a pessoa não tá aqui, vai falar dela? Eu falei, mas se o tarô não estivesse aqui, tu não ia falar dela? E qual é a diferença? Você tá usando isso aqui pra se justificar? Qual é a máscara? Da onde você tá... O que você tá usando pra se proteger? A gente tá vestindo a togazinha de mago bom? E apontando o malvadinho ali? Não, né? Então não adianta a gente ficar nesse jogo infantil de querer dizer que, magia negra, magia branca, e isso e aquilo, não existe. Eu acho que tem uma questão que quando a pessoa se questiona, será eu posso perguntar isso? Cara, se você tá em dúvida, porque você deve estar achando que você tá fazendo alguma coisa errada. Eu tô de boa fazendo o meu trabalho, mas se você tá preocupado, tem alguma coisa pra ser resolvida com você. É o que eu falo, a ética fica do teu lado aí. A ética fica do teu lado, porque essa ferramenta aqui, esse baralho aqui, responde o que você perguntar. E se eu for embora daqui e você aprender a jogar, você joga e tem a resposta. Eu vou fazer uma parte aqui, que assim, não existe magia negra, ok. Mas a gente concorda que existem valores éticos e morais na sociedade. Gente, por favor, né? Sem dúvida. Né? A gente concorda com isso. Então isso aqui a gente sabe que tem. Então ninguém aqui... Quer dizer, por mais que nós tenhamos nossas liberdades e etc., nós entendemos que existem valores éticos e morais na sociedade e a gente tenta viver em comunhão com isso aí, enfim. O problema, então, a magia ser negra ou não, vou bater uma tecla, assim, do lugar mais comum possível, né? Que todo mundo já leu isso aí, alguma coisa. Não está no efeito, no realizar mágico, mas na intenção mágica. Você diria isso, Pedro? Porque olha só, por que eu estou perguntando isso? Porque eu entendo totalmente que quando você fala que quando a pessoa chega pra solicitar alguma coisa pra você tá falando de leitura de cartas, mas vamos supor que já aconteceu comigo, tá? Vou botar o meu na reta aqui agora. Uma pessoa se fudeu enormemente com outra pessoa. E essa segunda pessoa que fudeu com a primeira realmente foi um grande escroto, um grande filho da puta. E aí essa pessoa veio pra mim e falou, Flávio, olha só, quero foder esta pessoa, quero acabar com ela, quero que ele se estrepe tremendamente. E aí eu pesei muito bem a situação e falei, tá, você tem razão, eu vou botar o nome dessa pessoa na boca do sapo. E aí fui lá e botei o nome da pessoa na boca do sapo, enfim, coisas aconteceram. E aí... Coisas aconteceram. A produção informa: crianças não façam isso em casa sem a supervisão de um adulto. E aí, qual é a implicação ética disso aí? Isso tem uma grave implicação ética. Eu não tô me eximindo dela, não, tá? A pessoa veio a mim e eu me coloquei como, a princípio, né? Eu posso dizer assim, mas eu posso me isentar de toda a responsabilidade e dizer, eu fui apenas um mecanismo, né? Eu fui apenas usado para realizar a vontade daquela pessoa, daquele solicitante, né? E aí eu caguei, não tem nada a ver com isso, tô pouco me importando, fui lá e fiz o que a pessoa me pediu. Porém, isso não é verdade, né? Eu sou um ser consciente e eu tenho uma compreensão
de que eu posso ou não posso fazer determinada coisa. Eu escolhi fazer o que eu fiz porque eu executei um julgamento moral, né? E achei que eu poderia ter feito algo a respeito daquilo. Da mesma forma que se eu não fosse um praticante de magia e ela viesse pra mim e falasse, Flávio, que filho da puta me sacaneou, quero que você vá lá e dê uma banda nele, eu poderia ir lá e dar uma banda nele. Ou ir lá dar uma coça nele, ou fazer qualquer coisa que no meu julgamento moral achasse pertinente aplicar como punição para aquela pessoa. Aí, eu fiz magia negra ou não fiz magia negra? Vou devolver a resposta com uma pergunta. Qual é o problema em tomar partido de alguém? Nenhum. Então, é isso aí, é isso que eu tô querendo falar. É isso que eu tô querendo Interessante falar. colocação essa daí. Né? Porque você jogou uma transversal na questão moral. Porque a pergunta inicial é certo fazer mal ou não é certo fazer mal? A sua pergunta ela mudou o foco, né? Porque não é mais se é certo fazer mal ou não. É certo tomar partido? Fear not at all. Fear neither men nor fates, nor gods nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. New is your refuge, as hard it your light. And I am the strength, force, vigor of your arms. Você sempre vai estar fazendo bem ou mal dependendo do ponto de vista. Se você chegar pro Exu lá e falar, mas você tirou o marido de fulana e deu pra Beltrana, vai falar, mas eu fiz um bem pra ela. Mas foi um mal, a mulher perdeu o marido. Não, peraí, eu não tô... Ela que se dane. Eu tô prestando atenção na outra. Eu dei o marido porque a outra pediu. Tô pegando esse exemplo do Exu, mas enfim, podia ser eu lá, ou você, ou qualquer um outro. Eu acho que a gente pode chegar aqui a mais ou menos uma mais ou menos novidade, não novidade humana, mas no debate da magia negra, que é o critério da cifudência. Qual o naipe de cifudência que está envolvido no seu ato mágico? É baixa cifudência? É média cifudência? Olha só, eu já... Vou dar um exemplo aqui, eu já não vou falar as pessoas, tá? Não vou falar quem foi, não vou falar o que aconteceu, mas conto... Não é lícito. Eu jamais faria isso. Mas já vi casos da pessoa falar, não quero que fulana tenha filho com o cara X. E a pessoa ter um problema de saúde e entrar na menopausa precoce. Até que ponto essa pessoa provocou isso? Ou já era uma tendência biológica? E aí tem uma série de questionamentos que a gente pode fazer. Mas se aquela pessoa tivesse tido um curso diferente na vida, tivesse tido filho com a outra, a vida dela estaria completamente diferente. Mas aí a gente vai ficar no campo da hipótese. Não é isso que a gente tem que pensar. Eu acho que a gente tem que pensar no campo prático. No campo prático, coisas acontecem. É porque, bem ou mal, hipótese tem pra caralho. Aí você pensa assim, coisa, perdeu eu preciso mandar fulano fulano embora, mas se eu mandar fulano embora, vai transformar a vida dele, ele vai ficar fudido. Será que vai? Será que não vai? Eu até retorno a uma colocação original sua, Flávio. O que caracteriza a problemática é que foi intencional. Essa pessoa, e aí então eu até coloco na mesa um aspecto da magia negra do ponto de vista do mago consciente, né? Quero dizer, porque eu tenho certeza que os magos negros não estão preocupados com a problemática da magia negra. Só está preocupado com magia negra quem não faz magia negra, né? Talvez, né? Olha só, cada um que segure a sua conta depois. Mas isso é o problema da contemporaneidade. Uma amiga falou recentemente que, minha amiga, o avô dela morreu. E ela odiava o avô por causa de N motivos, e ela está se sentindo culpada porque ela desejava que o avô morresse, e o avô morreu. Assim, cara, mas... Assim, tem fatores, não é magia, é a sua culpa com você mesmo do que você queria, independente de se você foi o causador daquilo ou não. E aí que volta a questão... É a sua ética. Se você estivesse bem resolvido com a sua ética de falar, é um filho da puta, se morreu, eu vou falar bem feito, e o cara morre e você fala assim, bem feito, é você que tá bem resolvido com isso. Então eu acho que a questão da magia negra, que não existe a magia negra, é a sua, com muitas e muitas aspas, negritude nesse sentido de... ausência de luz. De ausência de luz que a sociedade ocidental enxerga, que você tem que estar bem resolvido com o que você faz. Porque, eu vou mandar matar o cara que espancou a minha mãe. Tudo bem, vai lá, faz isso, se sinta bem resolvido, se sinta vingado de alguma forma, se sinta resoluto com aquilo.
Eu vou aproveitar uma sugestão dada aqui pelo Sr. Feliciano para dar uma leve guinada no assunto. Leve mesmo, mas eu acho que vai ser bacana. Que é uma outra dicotomia, uma outra dimensão da ideia da magia negra. Ela nasce muito cedo, na verdade, né? No período helenista de Roma, o mago, a palavra magia, ela já começa a aparecer no discurso dos autores com outras duas palavras. Outras duas palavras surgem em grego para criar uma distinção que já também se reflete no Levi, mas de uma outra maneira. É a diferença entre a teurgia, que é a magia divina, e a goécia, que é a magia infernal. Você vê que é uma outra dimensão. É uma dimensão diferente. A gente tem tratado até aqui do problema ético, mas eu vou jogar na mesa uma outra possibilidade, que é uma outra dimensão, que é a diferença entre a magia, a alta magia, né? O Eliphas Levi fala muito sobre isso, né? A alta magia e a baixa magia, né? O que seria a alta magia e a baixa magia? Essa é uma pergunta pra mesa? É uma pergunta pra mesa. A bola está quicando. Não, mas eu acho que o Levi, ele vai estar... o assunto não gira tanto assim, não guina tanto assim, não. O que vai estar se propondo aí na diferença das magias teúrgicas e infernais ainda é uma questão social daquilo que é aceito e daquilo que está de borda. A gente continua mantendo a mesma situação. A religião do outro, que é o demônio, a religião do outro é a mitologia. Né? É a crendice. A minha religião ela é verdadeira. A religião do Estado, ela é real. Ela não é uma hipótese. O fazer reconhecido da sociedade ele não é hipotético. Ele é real. Ele é inquestionável. Pelo menos assim, talvez hoje, na ultra contemporaneidade, tempos líquidos e modernidade líquida, tudo se desfaz no ar, etc. Mas assim, até pelo menos muito recentemente, o que é aceito na sociedade, ele é indiscutível, ele é real. Fear not at all. Fear neither men nor fates, nor gods nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. New is your refuge, as hard it your light, and I am the strength, force, vigor of your arms. Nessa questão do que é alta magia e baixa magia, eu vejo o mesmo engodo de magia branca e magia negra. É a mesma coisa, no meu ponto de vista. Até porque todos os testes que nós fizemos, eu digo nós porque não fui só eu, tá? Muita gente já testou isso e a gente já tem até amplo material documental mesmo. Os demônios da Goécia são muito melhores para resolver problemas de saúde. Não, mas isso tem uma do que você fala do que os anjos do que os anjos, vou dar um outro exemplo aqui. Vou dar um outro exemplo aqui. E eu vou dizer o porquê isso acontece, tá? Eu já fiz um trabalho de Goécia para resolver câncer e tive sucesso. Não vou entrar em detalhes no assunto não, mas foi uma situação complicada. Repete isso que você falou assim. Você já fez um trabalho... Porque eu levantei uma bola aqui que tá classificado com a associação de energias que você usa para aquilo. Isso. Então, assim, como eu falei, que os demônios da Goécia funcionam muito melhor para resolver questões de saúde. E você disse eu vou concordar com você. Eu vou concordar com você. Demônios da Goécia são muito bons para problemas de saúde. Sim. Especialmente se forem problemas graves em que a pessoa esteja morrendo. Por quê? E aí eu vou dar uma definição de trabalho goético versus trabalho enoquiano que eu não vi muito por aí. Não versus, mas assim, comparativo. Quando você diz enoquiano assim, enoquiano John Dee ou angélico? Angélico. É engraçado isso, né? Porque enoquiano, a rigor, é angélico. Quem chamava de enoquiano era Golden Dawn, né? Ele chamava de angélico. Angélico, mas de angélico. É que a gente hoje convencendo de chamar de enoquiano. Porque, assim, só retornando, assim, Goécia é magia negra, é uma magia do mal, porque você invoca demônios, bom, enfim. Depois a gente volta a falar pontualmente sobre Goécia. E por que ela não seria magia negra ou maligna. Fala da remissão do câncer. Eu vou falar não da remissão do câncer, mas eu vou falar o seguinte. Demônios
são figuras de rompimento da ordem. Anjos são figuras de estabelecimento da ordem. Se você busca... Caralho, que coisa Se interessante, você cara. busca Foi perfeito, hein? romper a ordem, e um câncer estabelecido é a ordem natural estabelecida, você não vai trabalhar com uma força que trabalha com a manutenção da ordem. Você vai trabalhar com uma força que trabalha com o rompimento da ordem. Porra, aí, para aí. Pode calar e vamos fechar esse podcast que Pode matou, mano. Acabou. Olha só. Por isso que você vai trabalhar com forças goéticas, por isso que você vai trabalhar, por isso que é interessante trabalhar com forças goéticas, quando você, o objetivo é romper com um desenvolvimento encaminhado. Se você está falando de doença e de alguém que está morrendo por uma coisa, entre aspas, irreversível, ou de difícil conclusão, aquela pessoa está caminhando para a morte. E esse é o processo natural de desenvolvimento daquele momento, daquele evento. Se você quer interromper aquilo, você quer perverter a ordem. E as forças de perversão da ordem são forças, entre aspas, demoníacas. É interessante isso, né? Porque você está sugerindo a licitude da negação, da rejeição do natural. Sim, é interessante sim, isso, né? sim, Porque sim, o natural sim. tem muitas maneiras. A palavra natural, hoje, por exemplo, o que é natural? Natural é planta sem agrotóxico, né? Tal. Tem muitos naturais, né? Realmente, hoje, quando a gente fala de natural, a nossa colocação normal é: natural é aquilo que não houve intervenção do homem. Isso é o natural. Você vê que na definição de magia do Agripa, isso não surge porque essa problemática não surgia para eles, né? Objetos da natureza para uma pessoa como Agripa, que era século XVI, era basicamente tudo. Natural é a mesma coisa que é quase a mesma coisa que existe. Ser natural e existir só não é exatamente a mesma coisa, porque havia então a metafísica que trabalhava com objetos que existem, mas que não são do mundo natural. Então aí tem maneiras diferentes de usar a palavra natural. Então eu achei muito interessante o que você falou. Porque hoje a gente tem então uma noção do que é natural, que é como se natural fosse aquilo que não sofreu intervenção. Eu iria mais além. Eu acho que não é nem a questão do natural, mas o que o status quo considera como curso natural das coisas. Porque você tem esse exemplo que você tem anteriormente, da cristandade. É ok você acender uma vela para Santo Antônio para casar. Mas se você for na igreja católica e falar: eu quero acender uma vela para um santo porque eu quero separar, aí não. Aí porque não é o curso natural do homem se separar. Ele tem que casar. Esse é o fluxo que a sociedade coloca como o normal do amadurecimento do homem. Então se você vai contra isso, é uma magia negra. É o normal estatístico. É o normal não no sentido daquilo que não sofreu intervenção, mas naquilo que é o mais frequente. A gente tá sempre trabalhando nessa definição da magia negra, é a normatização. A magia negra é aquilo que é não norma. É a não norma. Ela é, quer dizer, a gente vai depois... a gente já aqui nesse programa, a gente já quebrou isso aí, né? Mas, coloquialmente, a magia negra ela vai se definir por aquilo que é fora da norma daquela sociedade que já é fora da norma. Como, por exemplo, agora que vem Telema aí tentar dominar o mundo e coisa e tal, qual que é a norma? A verdadeira vontade. O que é magia negra? Não fazer a verdadeira vontade. Exatamente. Então você estabelece a norma. Então Telema vai dizer que fazer a verdadeira vontade é a lei. Então a magia negra é a não realização da vontade. Assim como antes a magia negra era falar com demônios, porque você não tem que falar com demônios. Antes a magia negra era a magia do planeta, ia falar do planeta, do país vizinho, né? É aquela magia do demônio que, na verdade, é o deus do outro. Então a gente pode concluir aqui que a gente chegou numa visão comum de que tudo que não é naturalmente usual não, né? Vamos pegar essa palavra, que não é o curso, o fluxo esperado, se a gente perverte isso, já é considerado magia negra.
Mas, e atrelado também às nossas intenções. Porque se você faz isso inconscientemente, você só foi usado. A gente esbarrou em várias definições aqui. Eu acho que não vai fechar uma definição. A gente falou sobre moral, e ética, a gente falou sobre a sociedade e borda, a gente falou sobre intencionalidade, sobre a verdadeira vontade ou não, etc. Tem muitas definições, assim. O fato é que não existe uma definição, como nada em lugar nenhum, né? Nada é definitivo, nada é definitivamente alguma coisa. Então a própria magia negra, ela não é definitivamente algo que se construiu ao longo do tempo e se estabeleceu lá no passado como uma coisa e a gente traz até hoje. Ela mudou e continuará mudando, e a gente vai dançar em cima desse negócio aí o tempo todo, porque essa definição, especialmente no momento atual em que se critica, se questiona e se desconstrói tudo, e eu falo no momento atual, realmente agora, século XXI, em que a sociedade se preocupa ou se ocupa em desfazer conceitos o tempo todo. Então provavelmente esse próprio conceito de magia negra é um conceito que vai ficar fluido e que vai atender aos interesses de quem estiver fazendo ou criticando, né? A magia negra vai ser sempre a magia do outro, vai ser sempre o erro do outro, e quando você estiver fazendo, ela vai estar de boas, ela vai estar maneira. Né? Magia negra é magia do outro, né? Eu só dei uma tropeçada. Bom, a gente já tá com 1 hora aqui, quase 1 hora de gravação, num programa que se dividiu em 2 partes, pelo que a gente sente aqui, de tempo decorrido. E eu acho que foi ótimo. Esse programa, então, na verdade, está sendo o primeiro programa de 2016. Começamos 2016 com este programa do mal. Com o pé esquerdo. Adentramos o tempo. Tenho certeza que todos estamos com o lado esquerdo da cueca. E nesta mesa, infelizmente, composta apenas por homens. Espero que nos próximos programas possamos ter convidadas aqui também para trabalhar, para participar com a gente aqui. Não foi por falta de convite, mas infelizmente o calendário não foi possível. Seria inclusive para este programa. Mas teremos outras oportunidades. 2016 está apenas começando. Desejamos aí esse ano gregoriano aí para vocês, seja legal. Para quem só vai comemorar em março, a gente faz ano novo de novo em março aí, quando chegar quando o rei entrar novamente em Áries. Fala aí. Bom, cada um aí dá uma palavra final aí, um adeus pra gente fechar. Senhor Feliciano. Destrua essa porra. O que eu ia dizer, e aí é a mensagem que fica: não parem na pista. Continuem fazendo. Independente se é magia branca, magia negra, se nem é magia, se tu curte uma simpatia, vai que vai. Não para, não. Eu queria deixar uma leve provocação pro pessoal, que é o seguinte: a gente colocou muita dificuldade para definir magia hoje, né? Essa não é uma dificuldade de magia, né? Se você acha que magia é especial, por favor, tente definir espaço. É isso aí, galera. Valeu. Um abraço aí pra todo mundo. Apopantos Cacodaimonos. Apopantos Cacodaimonos. Mas aí esse programa tinha que ser o outro, né? Que tem a versão afastar os espíritos do bem. Que Apopantos Cacodaimonos é afastar os espíritos do mal, né? A gente tinha que fazer a outra versão, que eu não lembro agora qual é, mas que eu já li por aí em algum canto. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. E você tá pensando em fazer o quê, Tião? Eu tô pensando em criar um capetinho pra mim também. Deus me livre e guarde. Só preciso saber como é que se consegue isso. Uma coisa ruinzinha. Pra tirar a gente dessa miséria de vez. Não fala assim não, homem, que Deus castiga. Mais do que já tem me castigado, Joana. E aí você vai desconstruindo com uma discussão que a gente já teve de... Eu ganhei na Mega Sena, cara. Mas eu também não fiz magia pra isso não, mas eu devia ter feito. Eu não posso deixar isso passar.
Tudo bem, você não fez magia pra ganhar na Mega Sena, mas algum mago muito foda fez, porque ele ganhou depois do sorteio. Pois é, eu vi. Foi muito Caralho! Porra, vai ter que editar isso, mas Não, foi galera, foda. não, olha só, na moral. Foi magia, aquilo ali foi muito Único ganhador. Muito treta. Distrito Federal. Ah, vai tomar. Não, é que, olha só, A questão não é essa, eu saiu o resultado, nenhum ganhador. No dia seguinte, o único ganhador. Ah, vai, porra, bro, ali é poucas semanas de uma denúncia de investigação da Polícia Federal. Só pra você ter ideia de quem é a lotérica que ganhou. Nasser Youssef Nasser. Ah, meu irmão, olha só. Cara, Não, desculpa, é que eu tenho aqui os documentos aqui da lotérica que premiou aqui, é da família Youssef. Ah, maneiro pra caramba. Magia. Mas vamos lá, vamos voltar pra magia negra aqui. Esse papo leve e agradável e super socialmente aceito. Vamos voltar pra magia negra.